Olá, turminha, tudo bem com vocês? Tudo, né? Graças a Deus. Que nosso Senhor possa estar abençoando imensamente cada um de vocês, tá? Cada lares, cada familiares que esteja juntinho com vocês. E aí, segunda-feira chegou, vamos para mais um dia de aula, mais um dia de aprendizado, mais um dia de acolhida, certo? Então vamos lá, vou ler a acolhida para vocês e vocês vão prestar bastante atenção no que fala. Tá? Vamos ler o Salmo 53, versículo 1. Os tolos pensam assim: Deus não existe. Como negar a existência do Criador? Como não reconhecer o mistério do universo, se não por uma explosão de amor? Das coisas mais simples às mais complicadas. Uma obra iluminada. Como pode um bebê viver dentro da barriga da mãe sem respirar? Uma semente morrer para depois germinar. Um ovo guardar uma vida. Os astros luminosos e iluminados, segundo a sua vontade. A fúria do mar no meio de uma tempestade. As diferenças entre todas as criaturas. De onde viemos e para onde vamos. Tudo tem um sentido e por ele lutamos. Ainda assim, há quem negue a sua existência. Como entender essa atitude tão contrária às evidências? Linda a nossa acolhida de hoje. Vamos lá, agora em oração. Senhor, que nós não sejamos como os tolos, que duvidam de vossa existência. Amém. Que não sejamos tolos, que acreditamos sempre no Senhor Jesus, né? Que os tolos não acreditam, mas nós acreditamos, porque nós não somos tolos. Então, em nosso planinho de aula, o que nós teremos? Língua portuguesa, nós vamos estudar sobre gêneros dos adjetivos. Entenderemos que os adjetivos são palavras usadas para modificar os substantivos, acrescentando uma qualidade. Aula explicativa, e atividades de fixação no livro didático da página 80 a 82. Teremos também em matemática o seguinte: comparativas, comparando a multiplicação. A atividade será aprofundando o conteúdo. Faremos as atividades propostas no livro didático. Teremos também a aula de ciências, na qual a oportunidade nós estudaremos um pouco sobre características e reprodução e desenvolvimento das plantas. As atividades serão as seguintes: estudaremos as características e reprodução de algumas plantas. Em seguida, realizaremos algumas atividades propostas no livro didático, tá? Para melhor fixação do conteúdo, nas páginas 33 a 36, tá bom? Então, vamos para a nossa videoaula de hoje, videoaula explicativa. Até já. Pessoal, vamos dar início, à nossa aulinha de língua portuguesa. Vamos falar sobre adjetivos. Aqui na página 80, vamos falar sobre os adjetivos, a língua em foco. Então, vamos lá. No texto anterior, você estudou sobre as maneiras de os substantivos variarem em gênero. Desta vez, você aprenderá sobre a flexão do gênero dos adjetivos. Vamos começar? 1. As frases a seguir foram retiradas do texto Viagem Sem Mochila. Nelas, há algumas palavras em destaque. Ligue essas palavras àquelas a que se referem. Veja um exemplo. Aqui, então, nós temos um exemplo. Encontráveis nos bares granfinos. Em banheiros de hotel chique. Então, aqui nós temos o quê? Aqui nós podemos perceber que a palavra granfinos, ou melhor, uma característica dos bares, granfinos. Aqui, em banheiros de hotel chique. O chique tá dando o quê? Tá dando também uma qualidade ao substantivo que é hotel. Ok? Vamos à letra A. Sempre lembrando que adjetivos são palavras que caracterizam o substantivo, conferindo-lhe uma qualidade, característica, aspecto ou estado, tá? Tininha incansável provocou.
Então, incansável é um adjetivo que está se referindo, dando uma característica para a Tininha. Letra B, brilho nos olhos para mostrar o novo cartão postal. Novo é um adjetivo que está se referindo ao cartão postal, dando uma característica ao cartão postal. C, todos com fotografias coloridas de lugares muito diferentes. Então, coloridas está o quê? Está dando uma característica a fotografias. E também aqui, ó, diferentes, dando uma característica aos lugares. Aqui na letra D, colecionador fantástico dos quadrinhos desbotados e sem graça. Podemos observar que fantástico remete a uma qualidade ao colecionador, desbotados aos quadrinhos, certo? Letra E, todos com fotografias coloridíssimas. Então, coloridíssimas está o quê? Referindo às características das fotografias. Lembre-se, são adjetivos, são palavras que caracterizam um substantivo, que dá característica a um substantivo. Vamos aqui na atividade 2, olha só. Como você classificaria as palavras destacadas em azul? Como vocês classificariam elas? Elas são o quê? Vocês vão responder aqui para mim. Atividade 3. Por que algumas palavras destacadas em azul estão no singular e outras no plural? Por quê? Lembrando que se o substantivo está no plural, o adjetivo também irá para o plural. Olha aqui. Aqui na página 81. Observe o exemplo a seguir. A autora usou várias palavras para se referir a lugares. Veja. Ia viver aventuras em lugares exóticos, distantes, badalados e novidadosos. Lugares aqui. Olha só o que ela fez. A autora usou palavras para se referir, né, a lugares. Então, aqui nós temos as palavras que referem-se a lugares. Então, olha só. Lugares exóticos, lugares distantes, lugares badalados, lugares novidadosos. Então, aqui nós temos o que? Alguns adjetivos. Letra A. O que a autora quis dizer quando usou a palavra novidadosos para se referir ao lugar? Ela quis dizer que o lugar é cheio de quê? De novidades? É isso? Letra B. Que outra palavra ou expressão ela poderia ter usado no lugar dessa de forma que o sentido fosse o mesmo? Qual outra palavra ela poderia usar para que o sentido fosse o mesmo de novidadosos? Continuando aqui na letra C. Agora veja outros exemplos. Prédios modernos, florestas escurentas. Que sentidos têm as palavras em destaque? Quais são os sentidos dessas palavras aqui em destaque da letra C? Você irá falar para mim qual o significado dessas duas palavrinhas aqui, tá? Uma em cada linha. Dê sua opinião. Por que a autora escolheu usar essas palavras em vez de outras? Então, é a sua opinião. Por que a autora escolheu essas palavras aqui ao invés de outras? Será que essas palavras são novidades para nós? Ele vai tornar o nosso texto mais interessante? Você vai dar a sua opinião. Página 82. Na frase destacada na página anterior, 4 palavras se referem a lugares. Agora, imagine que a frase comece assim. Ia viver aventuras em cidades. Letra A. Observe que trocamos lugares, palavras no masculino plural, por cidades. Na frase lá está lugares e aqui está cidades. Palavras no feminino plural. Assim, complete a frase a seguir, fazendo as adequações que forem necessárias. Ia viver aventuras em cidades. Aí você vai colocar aqui o gênero, tá? Vai trocar, você irá trocar o gênero das palavras, tá? Letra B. Releia as palavras das lacunas acima e responda. Todas elas foram modificadas? Por quê? O que vocês modificaram nelas? Muito fácil, né? Também.
Letra C. Você já aprendeu em atividades anteriores que quando um substantivo está no feminino, o adjetivo que o acompanha também deverá estar. Se o substantivo estiver no plural, o adjetivo também deverá ser flexionado. Então, ou seja, se a palavra se o substantivo está no gênero masculino ou feminino, singular ou plural, a palavra deve ser flexionada, deve ser trocada. Agora, reveja esses exemplos. Lugares exóticos, cidades exóticas. Lugares distantes, cidades distantes. Com base nesses exemplos, o que você acha que aconteceu? Por que no segundo exemplo o adjetivo se manteve o mesmo? Por que será que o adjetivo se manteve o mesmo? Ele não foi trocado, olha só. Agora reveja esses exemplos. Lugares exóticos, cidades exóticas. Mudou aqui porque feminino e masculino, mudou o gênero, né? Lugares distantes, cidades distantes. Aqui no segundo caso aqui não mudou o gênero, porque o adjetivo permaneceu o mesmo, não mudou, certo? Gente, olha só, o adjetivo ele pode ser biforme, ou seja, pode ser usado em duas formas. Aqui, ó, lugares distantes, cidades distantes. Ele mudou? Não, ele não mudou. Aqui, ó, exóticos e exóticas. Aqui ele mudou. Então, o adjetivo, ele pode ser usado de duas formas, sendo que uma é para o feminino e outro para o masculino. Vamos dar sequência agora à nossa atividade, à nossa explicaçãozinha de matemática, prestando bastante atenção. Nos Jogos Olímpicos da escola, os alunos acompanham os resultados das competições de cada equipe. Veja só, essa é uma atividade, gente, de concentração. Vamos ficar bem concentrado para que vocês possam resolver, prestando bastante atenção. A primeira pista eu vou ler aqui, ó. Complete a tabela seguindo as pistas. Então, essa é a tabela que vocês irão completar. Olha só. No primeiro quadrinho azul aqui embaixo, a equipe azul fez o dobro de ponto da equipe vermelha em todos os jogos. Então, você vai olhar a quantidade que a equipe vermelha fez e colocar o dobro nos quadrinhos aqui, ó, da equipe azul. A equipe laranja fez 3 vezes o número de pontos da equipe verde no tênis de mesa. Então, olha só, você vai completar aqui o da equipe laranja. No tênis de mesa aqui, ó, você já tem que estar respondido para você poder responder aqui embaixo. A equipe laranja fez 5 vezes o número de pontos da equipe vermelha no tênis de mesa e a metade dos pontos da equipe verde no vôlei. Ou seja, você vai responder de um por um para você poder achar os valores corretos, tá? Lembrando que nós estamos trabalhando sobre multiplicação vezes. A equipe vermelha fez o dobro dos pontos da equipe verde no futebol. Então, a equipe vermelha, lá de cima, ó, fez o dobro de pontos da equipe verde no futebol. Ou seja, a equipe vermelha fez o dobro desse aqui, ó. Fez o dobro de pontos da equipe verde no futebol. Então, aqui em cima, qual o número? Se é o dobro, a equipe vermelha fez o dobro. Então, você vai preencher lá, olha, o dobro. A verde fez 12 no futebol, né? 12 pontos. Então, o dobro de 12, qual seria? Você vai preencher a sua tabela, tá certo? Descubra o total. Descubra o total de pontos de cada equipe. Cálculos. Então, aqui você vai somar. Quantos pontos fizeram a equipe vermelha? Quantos fizeram a equipe azul? Quantos fizeram a equipe verde? Quantos pontos fizeram a equipe laranja? Você vai fazer o cálculo aqui nesse espaço abaixo. Aqui na página 58, vamos fazer o seguinte: proporcionalidade, pirâmide da alimentação. Cris levou seus filhos, Ana e Pedro, ao nutricionista. Veja o que eles aprenderam sobre a alimentação. Então, as crianças aprenderam que
o que eles deveriam comer e as porções em quantidades, né, que eles poderiam consumir durante o dia. Então, olha só, de 1 a 2 porções de gorduras e óleos, açúcares e doces, 2 porções, carnes e ovos, de 1 a 2 porções, leite e lácteos, 3 porções, leguminosos, 1 porção, frutas, 3 a 5 porções, hortaliças, de 4 a 5 porções, e também cereais, pães e raízes, 5 a 9 porções. A pirâmide pode ser usada como roteiro diário de alimentação saudável. A menina falou, né, a Ana? E pode mesmo. Vamos ver aqui a tabela embaixo, como que será esse consumo diário. O que vocês irão fazer aqui na atividade 1? Complete as tabelas, mantendo a mesma relação entre o número de porções e o número de dias indicados na primeira linha. Hortaliças. Em 5 dias, ela vai consumir 20 porções. E em 10 dias, você tem que multiplicar, tá? Por 4, para ver o resultado. Em 2 dias, você vai multiplicar por 4 também a porção de hortaliças. Sempre olhando os doces, os cereais, as carnes, frutas, laticínios, tá? Para poder multiplicar. Tem tabela que primeiro você vai ser os dias e a porção, tá? E você vai ter que descobrir também que em algumas porções, tá bom? E você tem que fazer a multiplicação. Aqui você vai multiplicar em 5 dias, 20 porções. E em 10 dias, quantas porções será? E em 2 dias, açúcares e doces. Em 8 dias, 16 porções. Em 4 dias, quantas porções? Sempre consultando a tabela aqui, ó, a pirâmide alimentar, para poder responder corretamente. Vamos dar início, então, à nossa explicaçãozinha de ciências, na página 33 a 36, ok? E na página 33, você irá apenas realizar essa leitura aqui sobre características, reprodução e desenvolvimento das plantas. Então, você irá realizar essa leitura aqui para poder responder as questões lá da página 34. Aqui na página 33, também nós temos um pouquinho, né, do texto, um pedacinho ainda do texto, que nós teremos que fazer a leitura na página 32 e 33 para responder aqui as classificações. Assim que vocês terminarem de realizar a leitura da página 32 e esse pedacinho da 33, vocês irão resolver essa questão aqui, como verdadeiro ou falso. Classifique cada afirmativa como verdadeiro ou falso. Você irá prestar bastante atenção na pergunta. Olha só, letra A, os musgos, as samambaias e os pinheiros são plantas que não têm flores, verdadeiro ou falso? Letra B, os musgos são plantas de pequeno porte que têm raiz, caule e folha, verdadeiro ou falso? As samambaias e os pinheiros são plantas que têm flor e semente, verdadeiro ou falso? Letra D. As plantas que têm flores também têm frutos e sementes. Letra E. As plantas fazem fotossíntese e também respiram. Verdadeiro ou falso? Letra F. A polinização e a dispersão das sementes são 2 processos importantes para aumentar o número de plantas em uma determinada área desmatada. Verdadeiro ou falso? Letra G. O ovário da flor do maracujá tem apenas um óvulo, verdadeiro ou falso? H. Plantar bananeiras é muito simples, basta semear as sementes de uma banana, verdadeiro ou falso? A banana, ela é um pecedor frutos? Ela tem sementes? Vamos ver, né? Reescreva as afirmativas falsas, tornando-as verdadeiras. Então, aqui você vai escrever as alternativas falsas. Aqui dessas frases, você vai pegar apenas as alternativas falsas e torná-las verdadeiras aqui nesse quadrinho, certo? Página 34. Represente por desenho uma forma de dispersão de sementes. Então, você irá desenhar aqui. Leia a história em quadrinhos e escreva o nome da parte da planta no espaço de acordo com as falas das personagens. Então, vamos fazer a leitura aqui da historinha, tá? Nós temos a mamãe e a menininha. Vamos ver o que elas estão conversando?
Aninha, está na hora de irmos à feira. A Aninha responde: feira hoje, mamãe? Que bom, quero comprar milho para fazer pipoca. A mamãe continuou: vamos, menina, temos de estar lá bem cedinho. Hoje é dia de chegar frutas, legumes e verduras. Não sei se lá tem milho. Milho é uma leguminosa. Chegamos, vamos escolher o que estiver mais fresquinho. Aninha, Aninha, alguém está me chamando tão baixinho que mal posso ouvir. Psiu, somos nós, eu sou a Batatinha. Com muito amido, leve-me. Ou seja, a Batatinha estava chamando a Aninha, falou que o tipo de planta que ela é. Aqui, a número 7. Eu sou a cenoura, rica em vitamina A, muito importante para a visão. Inclua-me em suas compras. Então a cenoura também queria ser incluída nas compras da Aninha. Mas eu quero saber que tipo de planta é a cenoura. Ela é a raiz, um caule? Você vai responder: ei, Aninha, você não pode deixar de me levar. Eu sou o brócolis, que espécie de planta que ela é? Você responde: rica em ferro. Você sabe a importância do ferro? E eu sou o abacaxi, que junto com o hortelã, que é produz um suco delicioso. Então você vai falar o que são, que espécie de planta que é o abacaxi e o hortelã. Aninha, já terminei com as compras. Vamos voltar para casa? Fim da história. Aqui na página 36, procure o significado da palavra leguminosa no dicionário e responda a pergunta da mãe de Aninha, no quadro 3. Então, você irá pesquisar no dicionário, né, e responder. Pode procurar na fonte que vocês acharem melhor. Como é o formato do amido? Você vai responder também como que é o formato do amido. 37. Por que o abacaxi é chamado de pseudofruto? Vocês irão responder também. Aqui na página 37, você irá realizar a leitura desse texto aqui, para que vocês possam responder a questão 38. Qual é o alimento produzido pelas plantas carnívoras? 39. Por que essas plantas precisam ingerir animais como insetos? Então, já que você leu o texto lá, você vai ter condições suficientes para responder essas duas questõezinhas, tá? E na página 38? Aqui na página 38 também é relacionado ao que você leu na página anterior. Atividade 40. As plantas insetívoras se movimentam para capturar os insetos. Pesquise os nomes dados aos movimentos de um vegetal e escreva-os nos espaços a seguir. Letra A. Movimento em direção a um estímulo químico. Qual é o nome que se dá a esse movimento? Movimento em direção à terra. Você vai falar que movimento é esse. Movimento em direção à luz. Cada um desses estímulos tem um nome para cada movimento. Você irá responder apenas na página 38, somente essas três questões aqui, A, B e C.